Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 13, Ética da Fraternidade 1. Tá? Nós vamos ter a aula 14, que será Ética da Fraternidade 2. Né? E podemos começar dizendo que a expressão Ética da Fraternidade é uma expressão inventada pelo Max Weber. Né? E nós vamos utilizar essa expressão e vamos explorá-la. Tá? O Weber estava preocupado com uma questão sociológica. Óbvio que a gente vai ter que enfatizar depois o que nós entendemos por fraternidade. Essa aula vai ter dois tópicos, né? A gente vai mencionar nessa primeira aula, a Ética da Fraternidade 1, os preceitos da fraternidade, tá? Os imperativos da fraternidade, como é que a gente pode entender a fraternidade como um dever que pode ser expresso numa fórmula. E nós vamos falar na próxima aula, Ética da Fraternidade 2, tá? Sobre as virtudes da fraternidade. O Weber é um sociólogo. De onde é que ele se preocupou com essa ideia de fraternidade? Para ele, a fraternidade é um tipo de vínculo social. E ele descobriu esse vínculo social como vínculo de vizinhança. E ele diz assim, tá? Então, as comunidades de vizinhança. Essas comunidades de vizinhança se regem pela fraternidade. E ele diz, o vizinho é o típico prestador de auxílio. E a vizinhança é o suporte da fraternidade. Segundo o princípio próprio da ética popular em todo o mundo. Qual é o princípio próprio da ética popular em todo o mundo? Como tu comigo, assim eu contigo. A gente vai ver depois, vamos chamar isso de regra de ouro. Tá? Perdão, não é que nós vamos chamar. Isso é conhecido, essa regra que expressa uma ideia de reciprocidade. Como tu comigo, assim eu contigo, ficou conhecido na filosofia acadêmica como regra de ouro. Tá? Isso aqui é típico das relações entre vizinhos, né? Quem mora em condomínio aí, ou que tem seus vizinhos, né? O vizinho hoje vai me ajudar. Me ajuda aqui a trocar um pneu, me dá uma xícara de açúcar, me empresta uns ovos, tá? Me ajuda eu erguer a cerca. Né? O vizinho é o típico, é a típica pessoa ao qual você pode recorrer com base na reciprocidade, tá bem? E ele diz o seguinte: há uma conduta ético-social fundada na vizinhança, fosse ela derivada da comunidade de companheiros de aldeia, de linhagem, de grêmio, de navegação, de caça ou de guerra. Vizinhança aqui, então, é proximidade física, né? Aqueles que se engajam também num projeto, ou estão próximos uns dos outros, tá bem? Por exemplo, Aristóteles também falava, aqueles amigos que estão no mesmo barco, por exemplo, tá? Companheiros de navegação, de caça ou de guerra. Mas esse tipo de comunidade de vizinhança possuem dois tipos de princípio, tá? Fundamentais. Primeiro, são comunidades que têm uma moralidade dualista, né? Tem uma moral para dentro do grupo e uma moral para fora do grupo. Para a moral interna do grupo, valia a simples reciprocidade. Aí vem a fórmula do Weber, como tu para mim, assim eu para ti. E em consequência desses dois princípios, o princípio do auxílio fraternal regia limitado aos membros do grupo. Tá? O empréstimo gratuito de bens de uso, crédito sem juros, prestação de trabalho na terra dos vizinhos. Aqui você, por exemplo, eu sei que nas colônias do interior, né, uma vez um colono italiano me dizia que tinha isso lá nos anos 30 e 40, né, tinha o hábito de trocar dia. O que era trocar dia? Você não tem como fazer uma colheita só com os membros da tua família, pequenos proprietários, né? Então, as famílias ao redor vêm e ajudam na colheita. Daí você troca dia. Hoje por ti, amanhã por mim. Tá? E você vai e trabalha na terra do vizinho. Tudo isso regido pelo princípio, né? O princípio do auxílio fraternal. Hoje por ti, amanhã por mim. Mas é limitado aos membros do grupo. Para o grupo fora tinha uma outra moral. Então, essa regra de ouro só valia internamente, não valia para a humanidade como um todo. Mas vamos ver, né, uma experiência que eu peguei, a experiência da ONG Yoga, o Yoga de Rua, que é uma ideia de ampliar essa comunidade de vizinhança, criar proximidade entre as pessoas e permitir que elas ajam umas em relação às outras, tá, dentro dessa lógica da reciprocidade. Então, eu estou citando aqui uma reportagem da Folha de São Paulo que diz assim: o yoga de rua é aberto a qualquer pessoa e incentiva a interação entre diferentes grupos sociais. Uma das propostas é combater a discriminação de classe.
Moradores de rua dividem as aulas com moradores de casa ou de apartamentos, entre aspas aqui, que é como os moradores de rua chamam as outras pessoas. Ó, esses são os moradores de casa ou moradores de apartamento. Depoimento de uma participante, que é uma moradora de casa ou de apartamento. Muitas vezes a gente deixa de passar perto de um morador de rua porque tem medo. É claro que o medo tem uma função, mas um país violento como o Brasil. Mas até que ponto esse medo não nos coloca longe um do outro? A ponto de não conseguirmos nem olhar para esse outro. Até que ponto esse medo não me paralisa, não tira a minha proximidade, não me distancia, não me afasta, não me aliena, né? Alienação é separação, não nos separa dos outros. Então, claro que esse yoga de rua coloca os moradores de apartamento junto com os moradores de rua, cria uma situação de reciprocidade, cria uma situação, tá, em que você não está paralisado pelo medo e você consegue, naquele momento, reconhecer o outro como igual, né? Então, concluem, né? Como os participantes do yoga de rua gostam de dizer, não importa se você está em situação de rua ou de apartamento, todos estão em situação de yoga. Tá? Você criou uma vizinhança entre essas pessoas. E ali vai valer a reciprocidade. Tá? Hoje por ti, amanhã por mim. E agora, né, a gente vai ver como essas éticas da vizinhança, essas éticas da fraternidade, que são só éticas de comunidade de vizinhança, pode se universalizar. E o Weber vai falar nas religiões de salvação, e aqui nós mudamos a página. O Weber fez, né, tem um ensaio de sociologia da religião, né, e nas religiões ele distingue do ponto de vista sociológico as religiões de salvação das religiões que não são religiões de salvação. Religiões de salvação buscam converter todo mundo, tá? A sua mensagem é uma mensagem universalista, né? Tem outras religiões que não são, que não buscam a conversão, né, de outros, não querem, né, buscar adeptos. Para as religiões de salvação, como o cristianismo, o islamismo, o budismo ou o taoísmo, o seu imperativo ético sempre se dirigiu a uma fraternidade universal, acima das barreiras das formações sociais, inclusive do próprio grupo de fé. Como as religiões de salvação dizem que a salvação vem para todo mundo, todos são iguais do ponto de vista da salvação, para essas 4 religiões, pelo menos que a gente citou, que são as mais conhecidas como religiões de salvação. Bom, então não faz sentido limitar a fraternidade ao próprio grupo de fé, ou a esse grupo ou naquele. Se todos devem ser salvos, e eu devo levar o benefício da salvação a todos, todos têm o mesmo status que eu e devem, então, ser tratados a partir de uma lógica da reciprocidade, a partir da regra de ouro, a partir da fraternidade. Vamos dar um exemplozinho aqui do que seria uma fraternidade universal. Tá? Aqui, embora se refira a uma festa religiosa, o Natal, é uma festa que já tinha sido laicizada ou secularizada, né? No início do século XX. Então, vamos dar um exemplo, dizendo, não, é bonito, muito bonito falar em fraternidade, mas isso é uma utopia. Tá? A fraternidade não existe. Né? O ser humano é o lobo do ser humano, homo homini lupus. Tá? Nós somos predadores. Não há isso que se chama de fraternidade. Então, quis trazer esse exemplo para vocês aqui, para mostrar que a fraternidade é uma possibilidade humana. Se ela não é atualizada, nós não podemos culpar a natureza humana. Tá? Não somos predadores. Em todo o mundo animal, a lógica de interação entre os membros da mesma espécie é sempre uma lógica de dominação. Não há igualdade, tá? Entre os grandes símios, né? Os orangotangos, os chimpanzés, os bonobos, que são os nossos parentes mais próximos. Sempre há uma hierarquia. Tá? Tem um determinado elemento alfa que domina os outros. Sempre vai ter, estão sempre lutando por domínio. Entre os seres humanos, não. Nós podemos aceder a essa ideia de, a gente viu lá nas origens da moralidade, né, com o Tomazello, essa ideia de imparcialidade, ou uma ideia aqui de reciprocidade. Então, vou dar esse exemplo para vocês, né, é um exemplo conhecido, mas eu vou usar algumas expressões de um autor chamado Jeremy Rifkin, né? E ele diz assim, na tarde do dia 24 de dezembro de 1914, ocorreu um fato inusitado no fronte de batalha entre ingleses e alemães em território belga. Havia um fronte na Bélgica, né, de um lado, né, os soldados ingleses, do outro lado,
soldados alemães. Soldados alemães começaram a acender milhares de velas e a entoar canções de Natal. Era a tarde de 24 de dezembro. Né? Os ingleses ficaram atônitos por um certo período. Em seguida, começaram timidamente a aplaudir os alemães e depois aplaudiram com entusiasmo. Os ingleses também começaram a cantar canções de Natal, sendo aplaudidos pelos alemães. Vários soldados dos dois exércitos saíram das trincheiras e começaram a atravessar o campo que os separava. Logo seguiram centenas, depois milhares. Alemães e ingleses, e agora passo a citar, se davam as mãos, compartilhavam cigarros e doces e mostravam uns aos outros as fotos das suas famílias. Contavam de onde vinham, recordavam natais passados e ironizavam o absurdo da guerra. Na manhã seguinte, enquanto o sol se elevava sobre os campos de batalha, 25 de dezembro, então, dezenas de milhares de homens conversavam tranquilamente. 24 horas antes eram inimigos e agora se ajudavam para enterrar camaradas mortos. Reciprocidade, né? Fraternidade. Temendo pelo moral das tropas, ou isso aqui pela falta de moral das tropas, né? O alto comando dos dois lados tomaram medidas para enquadrar os soldados, chamaram todo mundo de volta. Mas, durante algumas horas, né, volto a citar o Jamie Rifkin, dezenas de milhares de homens ignoraram seus comandos e esqueceram a lealdade ao seu país para expressar a sua humanidade comum. Ao cruzar o campo, encontraram a si mesmos nos demais. O outro está longe da família, eu estou longe da família. O outro gostaria de estar celebrando o Natal com os seus, eu gostaria de celebrar o Natal com os meus. E eu me encontro nele. O que difere? Que um seja alemão, que o outro seja inglês? Mas nós não temos uma humanidade para além disso. O que vale para mim não vale para ele. Tá? Então, é uma possibilidade humana. Devemos culpar a nós mesmos e as nossas instituições pela falta da fraternidade, mas não a natureza humana. Tá bem? Os imperativos da fraternidade, que vai ser o conteúdo da aula de hoje, dessa aula. Né? Vamos ver os imperativos da fraternidade, que são as fórmulas. Né? Temos imperativos categóricos. Né? A gente já ouviu falar dos imperativos categóricos do Kant, são fórmulas. Né? Age de tal modo que a máxima da atuação possa valer como lei universal, por exemplo. Eu quero saber quais são as fórmulas. Né? Isso seriam fórmulas do princípio supremo da moralidade, segundo Kant. Eu quero saber aqui quais seriam as fórmulas que a gente poderia expressar a exigência da fraternidade. A primeira fórmula é uma fórmula que se concentra na ação. Então vamos chamar isso de a fórmula da ação fraterna, que é a regra de ouro. Faze aos outros o que gostarias que fizessem a ti. A regra de ouro estabelece, então, um padrão de reversibilidade, de simetria e intercambialidade no plano intersubjetivo. Eu me coloco na tua posição, é reversível. Simetria, o que vale para ti e o que vale para mim. Intercambialidade, né? Talvez aqui até um sinônimo de simetria, né? A ação que você dirige a mim é a mesma ação que eu devo dirigir a você. Tá? A ação que eu aceito que você tenha é a ação que você deve aceitar que eu tenha, e vice-versa. Curiosamente, né, essa regra de ouro tem todas as grandes tradições morais da humanidade e está na nossa prática também, né? Quem é que não ouviu isso, né? Desde a mãe, né, quando você toma uma coisa do teu irmão, né, da tua irmã, e a mãe vai dizer, olha, você gostaria que fizesse isso contigo? Aí tu vai dizer, não. Pois é, então não faça ao outro. Isso é uma experiência universal, tá? Isso está em todas as culturas, isso não é... Lembrando, né, aquilo que o Tomazello fala de moralidade natural universal. Hobbes. Agora vamos pegar um cara da pesada aqui, né? O Thomas Hobbes. É um cara que ninguém acha que ele vai falar em fraternidade, mas ele vai falar em regra de ouro. Tá? Que é, como diz o Weber, né? A fraternidade se expressa, né? A sua fórmula é a fórmula da regra de ouro. E o Hobbes diz o seguinte, lembram, né? O Hobbes diz que a razão humana é capaz de descobrir uma série de leis morais naturais, que são leis que induzem os seres humanos a viver em paz uns com os outros e, assim, evitar a morte violenta. Mas o Hobbes, depois de ter listado 16 leis, diz assim, será que alguém vai saber todas essas leis? São muitas, né? Umas não falar mal dos outros, não roubar, não matar. Mas ele diz assim,
Para não permitir que ninguém seja desculpado de desconhecer as leis da natureza, todas elas foram sintetizadas num resumo acessível e inteligível, mesmo para os menos capazes. Eu sei, nem eu sei essas minhas 16 leis naturais de cor. Mas tem um resuminho. Qual é o resuminho? Esse resumo é: faze aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Tá? O que mostra a cada um que, para aprender as leis da natureza, as leis morais naturais, eu queria te fazer um procedimento muito simples. É quando comparar as suas ações com as ações dos outros, e essas últimas lhe parecerem excessivamente pesadas, não, o outro não poderia fazer isso. Colocá-las no outro prato da balança e no lugar delas as suas próprias, de maneira que as suas próprias paixões e amor de si em nada modifiquem o peso. Coloca as ações do outro na balança e coloca as tuas ações na balança. Tá? Você está achando que o outro age de uma maneira inconveniente contigo, mas você não faz o mesmo quando tu age em relação a ele? Velho, se você colocar, tá? Se você comparar isso, se você usar a regra de ouro, né? Se você só fizer aos outros o que gostaria que fizessem a ti, tá? Você vai ver que aquilo que você acha pesado na ação alheia é algo que você acha leve quando você é que age, tá bem? Então você aqui não está sendo racional, mas está agindo segundo as tuas paixões, né? E os teus sentimentos e o teu autointeresse. E aqui nós mudamos de página. Página 3, né? Então, desculpa insistir no Hobbes, né? Mas é que é um autor de quem a gente não esperaria fraternidade. Mas ele volta a isso várias vezes no Leviatã. As leis de natureza não precisam ser publicadas nem proclamadas, pois estão contidas nessa única sentença aprovada por todo mundo, universal. Não faças aos outros o que não gostarias razoável que seja feito por outrem a ti mesmo. Agora está numa formulação negativa. Muitos chamam, né, a regra na formulação positiva, né, faze aos outros o que gostarias que fizessem a ti, como regra de ouro. E não faça aos outros que não gostarias que fizessem a ti, chamam de regra de cobre. A gente sabe que essa regra de cobre já melhoraria a vida da humanidade tremendamente. Mas, obviamente, que a formulação positiva é mais exigente. A segunda lei da natureza dispõe, né? Interessante, né? O Hobbes ele vai dizer a primeira lei da natureza, que são todas as leis que a razão nos dá para preservarmos a nossa vida, diz assim: busca a paz. Mas a segunda lei vai dizer, olha, para você ter paz, tu tem que instituir um Estado, tá? Que vai representar a todos e vai proteger a todos, que vai impor a paz. Esse Estado, ele é produto de um contrato. Qual seria a cláusula desse contrato? Que cada um concorde, quando os outros também o façam, em renunciar a seu direito a todas as coisas, porque no estado de natureza todos têm direito a tudo, inclusive os corpos dos outros, né? Contentando-se em relação aos outros com a mesma liberdade que aos outros permite em relação a si mesmo. Todos vão ter a mesma esfera de autocompetência. Tá? Agora eu vou entrar sai do estado de natureza, onde todos podem fazer o que querem, e cada um só vai fazer aquilo que autoriza os demais fazerem. Tá? E ele vai mencionar essa lei do Evangelho. Nós sabemos que não é só uma lei do Evangelho, que é uma lei natural, né? Faze aos outros o que queres que façam a ti. Mas é mencionado no Evangelho, como é mencionado nas Escrituras, tá? E nas tradições morais de vários povos. E que essa é a lei de todos os seres humanos, né? Ele coloca em latim: não faças a outrem o que não queres que façam a ti. Dizendo, olha, o Evangelho é mais exigente, tá? Mas entre os seres humanos, o mínimo, né? O mínimo ético, a gente pode dizer, cara, se não quer fazer aos outros o que queres que façam a ti, pelo menos não faça aos outros. Se abstenha daqueles atos, tá, que você não quer que se dirijam a ti como destinatário. Agora, curiosamente, a regra de ouro, e aqui encerrando o Hobbes, ela vai aparecer numa declaração de direitos, na Constituição Girondina, né, na Constituição Francesa de 1795, que é uma declaração, é curioso, né? Os franceses fizeram, né, duas constituições só com declaração de direitos. A Constituição Francesa de 1791
e a Constituição Jacobina de 1793. Em 1795, eles agora colocam deveres também. Tá? Eu acho que viram que só declarar direitos não funcionava. Todos os deveres do ser humano e do cidadão derivam dos dois princípios seguintes, gravados pela natureza em seus corações. Isso aqui é direito positivo, tá? Foi direito positivo na França. Não façais a outrem o que não quiserdes que se faça a vós. Fazeis constantemente aos outros o bem que desejais receber. Vejam que interessante, né? Todos os deveres do ser humano e do cidadão derivam da regra de ouro e da regra de cobre, ou da regra de ouro na sua formulação positiva e negativa. Tá? Vejam a lucidez filosófica, tá? A fraternidade como base de todos os deveres na França do século XVIII. E depois, aqui, para ficar um autor, né, contemporâneo, Ernest Tugendhat, um filósofo alemão, e ele diz assim, taxativamente, né, o núcleo da moral consiste na regra de ouro. Não existe moral sem regra de ouro. Você está fora do universo da moral quando você não obedece a regra de ouro. Quando você diz assim, não, o que vale para mim não vale para ti. Eu posso realizar ações que eu não autorizo aos demais. Estou fora da moralidade. Tá? O mundo da moralidade é o mundo da igualdade universal. Tá? E, portanto, o mundo da regra de ouro. Então, ele refere um caso real da Alemanha, né? Ele diz assim, olha, é um absurdo que nós estamos fazendo aqui, falei isso nos anos 80 e 90, que é de não dar o asilo político para as pessoas. Mas a nossa Constituição foi feita por asilados políticos, né? Nossa Constituição é de 48. Quem estava vivo é quem recebeu, né? Esses líderes políticos são líderes que voltaram do exílio e tinham sido asilados. Bom, então nós temos que aplicar a regra de ouro, né? É o mínimo, né? Essa Constituição foi feita por asilados políticos. Faça aos outros que gostaria que fizessem a ti. Já fizeram a nós. Nos deram asilo político. Agora nós devemos, tá, dar asilo político aos demais. Eles é muito simples. O Tribunal Constitucional devia ter usado a regra de ouro para saber que as pessoas têm direito ao asilo político. Podemos agora pensar numa fórmula da relação, né? A fórmula da relação de fraternidade. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tá? E aqui, ou seja, por que teu próximo? Né? Porque você tem que se aproximar do outro. Você tem que estabelecer uma relação de proximidade com o outro. A ênfase aqui está na relação. Né? Tomás de Aquino vai dizer, Tomás de Aquino está dentro de uma tradição cristã, ele fala aqui como teólogo, não. Ele vai dizer que o mandamento do amor ao próximo é um mandamento da lei natural. É também da lei divina, mas é da lei natural, deriva da razão. Qualquer ser humano, crente ou descrente, tem condições de saber que ele deve amar seu próximo. Não necessita promulgação, diz Tomás de Aquino, porque está escrito na razão natural como autoevidente. Tá bem? Ou seja, é algo imediato, né? Que eu devo me aproximar dos demais, criar relações de proximidade, onde as pessoas podem amar-se umas às outras. Amar-se aqui num sentido não sentimental, no sentido da fraternidade. E agora nós vamos ver que Kant também fala isso. Kant também, né, comanda essa relação de proximidade. E ele vai dizer o seguinte, a máxima da benevolência, o amor prático para com os seres humanos, é um dever de todos os seres humanos para com os demais. Vejam, não tem nada de revelação, não tem nada de religião aqui. É um dever moral de todos os seres humanos para com os demais. Tal dever existe de acordo com a lei ética da perfeição. Adivinha qual é a lei ética da perfeição para o Kant? Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu quero dos demais benevolência em relação a mim. Portanto, eu devo ser também benevolente para com os demais. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Você ama a ti mesmo, né? Pois é, tem que amar teu próximo também. Mas dado que todos os demais sem mim não seriam todos, a razão legisladora inclui também a mim, de acordo com o princípio da igualdade, no dever de benevolência recíproca. Tá? Benevolência recíproca é essa relação, tá? É essa relação
que o mandamento do amor, o imperativo do amor ao próximo comanda, né? Tal como a todos os meus próximos e permite-me ser benevolente contigo próprio, né? Permite ser benevolente contigo próprio, na condição de tu também queiras ao bem dos demais. Se eu devo amar a todos os seres humanos, posso amar a mim mesmo, desde que eu ame o outro, que eu ame a mim mesmo como eu amo o outro, tá? A ideia de entrar sempre numa relação de benevolência recíproca, tá? Enquanto a fórmula da regra de ouro, ela enfatiza a reciprocidade, né? Uma ação e reação, uma reação simétrica à ação. A fórmula do mandamento do amor, ela investe na relação. Vejam, né? Você tem um prestador de serviço e ele te presta um serviço, você o paga. Essa é uma relação, está baseada na regra de ouro. Se eu gostaria de não receber pelos meus serviços, não. Então, devo pagar. Tá? Reciprocidade. O cara te fez um bem, você vai fazer um bem a ele. Mas, às vezes, a pessoa não está podendo, naquele momento, estar executando um ato. Então, o que você tem que investir na relação? E aqui, então, o mandamento do amor diz respeito à mutualidade. Uma relação que vai além do dou-te des, né? Tão conhecido dos juristas, dou para que me des. Isso é reciprocidade, dou para que me des. Mas a mutualidade é investir na relação. Então a gente sabe, né, que muitas pessoas agora estão pagando seus prestadores de serviço. Mesmo que nessa situação de pandemia, o serviço não esteja sendo prestado. Então é mais uma relação de mutualidade do que de reciprocidade. Eu não estou devolvendo um bem que me foi feito. Eu quero manter a relação. Eu quero me aproximar das pessoas. Né? Quero manter uma relação de proximidade. E daí, talvez aqui a forma mais adequada seja ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Mantenha com o outro uma relação, né, de benevolência e beneficência, como você mantém contigo mesmo. A forma aqui do sujeito da fraternidade, mas quem é que age fraternalmente? Quem age fraternalmente é a pessoa. E aqui eu estou usando uma fórmula emprestada do Hegel e dando outro sentido, que é ser uma pessoa e trata os outros como pessoas. O que significa ser uma pessoa? Seja livre. Né? E eu vou utilizar só Hegel aqui. Né? O eu livre é a pessoa. Só que o que é a liberdade para Hegel? É estar junto de si mesmo no seu outro. Isso é ser livre. Tá? Quando eu estou aqui com vocês, né, dando aula, é só assim que eu estou junto de mim mesmo. Né? Qual é a minha identidade? Minha identidade é de professor. Mas, então, a minha liberdade de ser professor só pode ser realizada se vocês exercerem a liberdade de vocês de serem alunos. Tá? Só assim eu estou junto de mim mesmo. Não me alienei, não me separei da minha identidade de professor. Tá? Quando eu estou junto de vocês. Estou junto de vocês quando vocês exercem a liberdade de vocês. Tá bem? A liberdade de vocês de serem alunos. Tá? Então, a liberdade é estar junto de si mesmo. É estar junto da sua própria liberdade na liberdade do outro. Tá? Pensem na amizade. Né? Quando você está junto do amigo, você está junto diante de ti mesmo. Por quê? O amigo é um outro eu, como diz Aristóteles. Você não gostaria que o que é a essência da amizade é a liberdade. Então você está junto da tua própria liberdade, do teu ato de liberdade, né? Do teu ser pessoa, quando o outro exerce a sua liberdade. Né? Tem uma frase, né, do Sartre que ele vai dizer: amar é querer a liberdade do outro como liberdade. Você não quer que o outro seja forçado. E ali você se encontra. Tá? Assim se realiza a verdadeira liberdade, continua aqui com Hegel, né? Pois já que ela consiste na identidade de mim com o outro, então eu só sou verdadeiramente livre quando o outro também é livre e é reconhecido por mim como livre. Só sou livre, né, como professor quando vocês são livres como alunos. Essa é a identidade de mim com o outro. Ninguém é professor sem o aluno e ninguém é aluno sem professor. Nos identificamos no empreendimento comum. Nos encontramos nas nossas liberdades.
nesse momento, cada um se mantém na sua própria identidade, mas na relação com o outro, tá? Ou seja, se encontrou no outro e só encontra a si mesmo no outro. O aluno só se encontra como aluno no professor. O professor só se encontra como professor no aluno. Ser uma pessoa, seja livre, e trata os outros como pessoas, e trata os outros como livres, né? Isso é, o sujeito da fraternidade é a pessoa, e a pessoa, o ser humano considerado na sua liberdade. Eu lembro do exemplo de um amigo, né, o Henrico, tá? Em que ele, um aluno, né, da Faculdade de Direito da USP, agora formado já há algum tempo, quando na época que ele era aluno, né, ele estava saindo, né, de um café e foi abordado por um vendedor de vaso de flores. Há um vaso e a flor enorme dentro do vaso. E disse, olha, eu, né, estou vendendo esses vasos, né, estou nessa condição, gostaria de vender um vaso para ti. E o Henrique falou, quanto é que é o vaso? O vaso é R$20. E ele disse, agora já deve ser mais, né? E ele disse, olha, eu vou te dar os R$20, mas eu não quero vaso, porque eu estou pegando o ônibus. Não tem como entrar com esse vaso, com essa flor enorme dentro do ônibus. O que que disse o outro? O que que disse o vendedor? Não, assim eu não quero. Eu estou vendendo um vaso. Eu não quero receber alguma coisa sem dar nenhuma contrapartida. Tá? Você é livre, né? Adquirir esse dinheiro na tua liberdade. Eu sou livre para fazer um vaso e vender um vaso. Você tem que me reconhecer aqui como um sujeito. Se eu não for reconhecido como um sujeito, como pessoa, como um ser humano livre, mas alguém meramente passivo que depende do outro, se não é na minha liberdade que eu me encontro contigo, então eu não quero. Tá? E aí o Henrique viu que estava errado, pagou os R$20 e levou o vaso, entrou no ônibus com o vaso e tudo. Tá? Ser uma pessoa e trata os outros como pessoas. Tá? Porque é impossível que eu seja uma pessoa a não ser na relação com o outro, uma vez que a minha liberdade consiste no encontro com a liberdade do outro. Tá bem? E aqui a fórmula do dever humano. Assume como conteúdo do teu dever humano os direitos humanos dos demais. Bom, vocês são da Faculdade de Direito, né? Vocês são pessoas que acreditam nos direitos humanos. A gente fala muito em direitos fundamentais. A gente fala pouco em deveres fundamentais, né? Uma professora que iniciou essa discussão no Brasil, a professora Clara Jaborandi Machado, de Sergipe, né? Vocês devem ir atrás, né, da produção dela sobre as ideias, né, sobre deveres fundamentais. Ela que chamou a minha atenção para essa correlação entre deveres e direitos, tá bem? E a gente poderia formular assim, né, a forma do dever humano. Qual é o teu dever humano? Você gosta de direitos humanos? Bom, então assume como conteúdo do teu dever os direitos dos demais. Assume como conteúdo do teu dever humano os direitos humanos dos demais. Porque você não tem direito humano nenhum. A gente vai dar esses exemplos, né? Vejam que teve uma declaração americana dos direitos e deveres do homem, de maio de 1948. A primeira declaração universal dos direitos humanos. Tá bem? Essa declaração de 48. O cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Está no preâmbulo. É maio de 48, antes da Declaração Universal, que você sabe, né, de dezembro de 48. Essa declaração americana ainda faz parte dos documentos fundadores da OEA. Como o Brasil faz parte da OEA, isso aqui faz parte, digamos assim, foi integrado, né, ao ordenamento constitucional brasileiro, já que a gente reconhece os tratados de direitos humanos que nós ratificamos. E está lá, então. Tá? Podemos dizer que faz parte do nosso direito positivo. O cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Cara, como é que o outro vai ter direito à vida se eu não assumo como um dever me abster de todo ato que atente contra a vida do outro? Tá? Direitos e deveres, continua o preâmbulo, integram-se correlativamente em toda atividade social e política do ser humano, é óbvio. Não há nenhum direito sem um dever. Se há direitos humanos, há deveres humanos. Dois exemplos. Um exemplo da professora Clara Machado, que ela diz o seguinte, cara, olha o que está escrito na Constituição.
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está mal escrito. É direito de todos, é dever do Estado e dever de todos. E ela dá o seguinte exemplo. Pense na questão do mosquito da dengue. Cara, o Estado não tem como cumprir um dever de erradicar todo o mosquito da dengue, entrando em todas as casas, né, e vendo se tem alguma água parada lá. É óbvio que cada um tem que assumir como dever acabar com todo o habitat dentro da sua propriedade, todo o habitat possível ao mosquito da dengue. Tem que ver se tem água parada. Senão o outro vai pegar dengue. E sabe de quem é a culpa? Não é do Estado, velho. É tua. Tá? Porque foi no teu quintal que o mosquito da dengue se criou. A saúde é direito de todos e dever de todos. Agora, na pandemia, não precisa nem ir muito longe, né? Tem gente que acha que tem o direito de não usar máscara, porque faz parte da liberdade deles. Porque acha que o outro não tem o direito, né, à saúde. Veja que até Hobbes falava, cara, isso é... Você tem direito a tudo. E essas pessoas que dizem isso, elas acham que estão no estado de natureza, né? Onde você tem direito a tudo, inclusive aos corpos dos outros. Tá? Onde não há nenhum limite ao que você imagina que seja a tua liberdade. Né? Mas essa é uma liberdade alienada, que é uma liberdade separada do outro. Quem é que é livre para levar doença para o outro? Quem é que é livre para prejudicar o outro na sua saúde e, quiçá, na sua vida? Tá? Bom, claramente esse cara se separou da humanidade. Ele está alienado. Ele não é uma pessoa. Não está agindo como... É uma pessoa, só que sem agir como uma pessoa. Não quer existir como pessoa. Tá? A pessoa, para ele, a condição de pessoa nele é ontológica, mas não é prática. Né? Ele não quer reconhecer os outros como pessoas. Tá? Então, o cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Assume como conteúdo do teu dever os direitos dos demais. Na Declaração Universal dos Direitos, o artigo 1º diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros num espírito de fraternidade. Claro, a fraternidade é um dever, não existe um direito à fraternidade. A fraternidade é um dever. Tá? A fraternidade é uma relação que você tem com o outro. É uma atividade aqui de reconhecimento. É você assumir como conteúdo do teu dever a liberdade igual dos outros, né? Nascem livres e iguais. Qual é o teu direito? De ter uma liberdade igual a de todos. Esse é o direito humano fundamental. O Kant vai dizer que o único direito humano é o direito à liberdade. Tá bem? Pois bem, o que é a fraternidade? Porque esse direito não vai ser efetivo se você não assumir como conteúdo o teu dever. Se as pessoas não assumirem umas em relação às outras, né, devem agir uns para com os outros num espírito de fraternidade. O que significa isso? Tá? Assumir como conteúdo o seu dever a liberdade igual dos demais, que nasceram livres e iguais em dignidade e direitos. Tá bem? A fórmula da sociedade fraterna. Então veja como a Declaração Universal é completa. Não fala só de direitos, ela fala de um dever. Devem agir. Qual é o dever? A fraternidade. Porque se não tiver o dever de fraternidade, não tem direito para ninguém. Tá? As pessoas que só têm direitos e ninguém tem dever, é justamente a descrição de estado de natureza do Hobbes. Todos têm direito a tudo, inclusive os corpos uns dos outros. Né? É a guerra de todos contra todos. Uma sociedade só de direitos sem deveres. A forma da sociedade fraterna, que é a forma das instituições. Ou seja, não basta você ser fraterno. Você tem que tentar estruturar a vida social em torno da fraternidade. E aqui podemos formular a seguinte... desculpa, né? Poderíamos expressar com a seguinte fórmula. A fórmula da sociedade fraterna, que, aliás, está no preâmbulo da nossa Constituição, né? Tá? Criar uma sociedade, constituir uma sociedade, né, fraterna, tá? Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sociedade fraterna está no nosso preâmbulo, faz parte do nosso direito constitucional. Qual é a fórmula da sociedade fraterna, então? Age de modo a fazer surgir uma sociedade em que a fraternidade seja o princípio supremo da vida em comum. Tá? Ou seja, que as instituições sociais sejam baseadas na fraternidade. Instituições que promovam a fraternidade. E aqui a gente muda de página. Tá? Então, não devemos ter, né, vocês anotem, aqui nós estamos na bibliografia, né,
instituições meramente solidárias. Nós temos que trabalhar para instituições fraternas, em que o outro seja reconhecido como pessoa, tá? Na sua plenitude, ou seja, como alguém livre. E um exemplo é a França, né? Um exemplo da renda mínima de inserção. A solidariedade é o primeiro momento da fraternidade, auxiliar o outro, né? Quando ele está num caso de necessidade, tá bem? Mas nós devemos encaminhar para que as nossas instituições não sejam meramente solidárias, porque senão elas serão somente assistencialistas e paternalistas, né? A gente vai ver isso na próxima aula, né? Nós temos que ter uma certa ideia de reciprocidade, né? De considerar o outro como igual, tá? Então, na próxima aula nós vamos ver, em relação, por exemplo, a um mero seguro-desemprego, em que a pessoa é assistida, a ideia de levá-la a trabalhar, né? Que ela possa se assumir na sua liberdade, tá bem? Então, eu devo trabalhar para ter instituições que, né, ao invés de manter a pessoa à margem do mercado de trabalho, assistindo-a somente nas suas necessidades, afirmá-la na sua liberdade, na sua capacidade de contribuir para o bem dos demais, através do trabalho. E com isso encerramos essa aula de Ética da Fraternidade 1. Até logo.